Todas as vezes que eu venho aqui muitas vezes, eu sinto a mesma coisa. Eu acho que eu prego Luciana talvez saiba melhor que eu. Talvez eu prego desde os 19. Eu conto mais de 34. Então, eu tenho pregado há um bom tempo. E os sentimentos com relação a esse momento não mudam. Eu tenho um profundo temor de estar diante de vocês. Porque eu sei com quem eu estou falando. Eu me sinto como o cão pastor que ladra em torno das ovelhas. Nada além de um cão. A verdadeira preciosidade está diante de mim. As ovelhas são vocês. E nós que nos dedicamos a cuidar do rebanho, não passamos de os cães que o Senhor tem enviado a ser pastores do rebanho. No entanto, nós somos também filhos. E somos também ovelhas, porque há outros que zelam por nós. É uma relação estranha, em que em cada momento você se sente um elemento diferente. Em um momento você está vociferando ousadamente com um instrumento na mão e você quer quebrar alguma coisa para a glória de Deus. Em outro momento você está com medo diante de uma plateia que você conhece muito bem. Por quê? Porque nós falamos de algo que é muito maior do que nós. E que nós não sabemos qual é a razão exata. Deus escolheu se manifestar no tempo por meio da palavra. Deus escolheu a palavra como veículo de manifestação. Primeiro, a palavra escrita. Ele nos permitiu ter acesso a quem Ele é através da Bíblia. Você não vai conhecer nada a respeito de Deus que já não esteja escrito nas Escrituras. Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você jejue, não importa o quanto você se esforce, não importa o quão ermitão você seja. Se não está escrito nas Escrituras, é uma experiência pessoal e você deve refutá-la. Tudo o que Deus é e que é necessário para nós conhecermos, está escrito e descrito nas suas sagradas, inerrantes e perfeitamente capazes de nos ensinar Escrituras. O ponto pacífico para nós essa noite é: a palavra de Deus não erra, não muda. E ela é completamente capaz de nos levar de onde nós estávamos para onde Deus quer nos deixar no último dia. Hoje nós estamos falando vocês estão me vendo duplicado. Isso é uma visão perturbadora. Ok, vou conversar mais um pouco. Essa noite nós estamos falando sobre o manifesto. O CAIS é um grupo atípico e plural, em muitos sentidos. Mas uma coisa nos une, é esse desejo profundo de conhecer a Cristo e de amá-lo. Talvez você, eu olho aqui e eu vejo muitas figurinhas conhecidas. Eu não sei o que você veio procurar aqui. Talvez você tenha vindo atrás de mais um rolê. Um rolê em que a galera grita. Você, eu curto rolês que a galera grita. Então vamos lá nos rolês que a galera grita. Talvez você tenha vindo atrás dos amigos. Talvez você tenha vindo atrás de conhecer gente nova. Talvez você seja um cara atrás de uma garota. Talvez você seja uma garota atrás de um cara. Talvez você seja um macaco atrás de banana. Não sei o que é que você está tentando obter aqui. Mas a verdade é que você não vai obter nada além da palavra de Deus. Não se engane com as nossas formas estranhas. Não se engane com os nossos excessos, nem com as nossas faltas. Não deixe a imagem confundir você. O que nós queremos manifestar aqui é a palavra de Deus.
E é muito curioso que os diversos lugares em que você pode ir, análogos a este encontro, as pessoas podem te dar outras coisas. Eles vão te dar som melhor, luzes melhores, talvez amigos melhores, pessoas mais bonitas. Talvez eles possam te dar um entretenimento mais eficaz. Mas a verdade é que nós não estamos atrás de entreter vocês. Por mais que pareça muitas vezes que nós somos divertidos e engraçadões, é só nervosismo e palhaçada, porque no fundo, a gente quer infundir a palavra no coração de vocês. E se fosse necessário abrir um pedacinho do seu crânio e enfiar uma folha de Bíblia aí dentro, nós o faríamos. Acontece que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é por isso que nós pregamos tanto e por tanto tempo. É por isso que nós cantamos tanta Bíblia. Você não vai achar aqui coisinhas que vão melar o seu olho na hora que você vai cantar. Te emocionar, porque Deus é uma good vibe. Velho, Deus é fogo consumidor. Ele está sentado num trono. A terra é o tapete no qual ele bota o pé, velho. Que good vibe um cara desse pode te dar? Mas, por outro lado, ele fala na mansidão do vento suave, porque ele conhece o coração cansado e aflito. Deus não é uma good vibe que satisfaz a sua necessidade carnal, mas ele consegue comunicar exatamente a paz e o descanso que o seu coração precisa. Mas às vezes você vem atrás de guerra e Deus quer te dar paz. Às vezes você vem atrás de paz e ele vai te socar na cara. O que é mais frequente. A grande questão é que nós que aqui estamos pregando, estamos sendo demolidos por aquilo que nós falamos. E o que vem diante de vocês não é um homem inteiro, mas é um restolho. É o que sobrou de um confronto com a palavra. E aí vocês podem dizer assim, pô Davi, você podia pregar, né? Em vez de você ficar lendo um monte de versículo, que é o que eu pretendo fazer essa noite. Você podia pregar normal, igual todo mundo. Mas a verdade é que nós precisamos da palavra. E que se nós fôssemos capazes de entender o que a palavra diz, e somente o que ela diz, não haveria necessidade de um púlpito nesse lugar. Nós poderíamos nos reunir para um gritar para o outro aquilo que entendeu da palavra. E nós quebraríamos muitas coisas para a glória de Deus enquanto isso acontecesse. Porque todos nós aqui cheios dessa palavra, um vociferando para o outro aquilo que entendeu, sem necessidade de um que fale por longo tempo e vos ensine. Como Paulo diz, eu não acredito que foi Paulo, porque está em Hebreus, mas como o autor de Hebreus diz, eu queria falar de coisas de adulto com vocês, mas vocês são crianças e eu estou de novo tendo que falar de fundamento. Esse é o rolê, nós somos crianças e Deus tem que falar de novo conosco, de fundamentos. Algum momento vai acontecer alguma coisa ali. Por enquanto vocês olhem para mim. Mas vai funcionar agora. Pô, Bruno, nem para enganar direito. Compreendem o que eu digo? Nos falta ainda a maturidade. E por isso Deus precisa voltar a nos falar de fundamentos. Então, por conta disso, nós falamos de 4 fundamentos, estacas, como nós chamamos, no nosso rolê, no Encontro Cais. Nós falamos de acolhimento, nós falamos de transformação, nós falamos de discipulado e nós falamos de manifestação. Acolhimento quer dizer que nós vamos receber vocês como vocês estão. E qualquer pessoa que entrar por aqueles portões e conseguir chegar a essa caverninha deve ser recebido com amor e respeito, a despeito de como ela estiver se trajando, se comportando ou quais as expectativas que
que essa pessoa tenha a respeito de quem nós somos e do que nós fazemos. Nós somos responsáveis pelo que nós falamos, não pelo que as pessoas entendem. Nós somos responsáveis pelo que nós manifestamos e não pelas expectativas que as pessoas têm de nós. No entanto, acolher é uma obrigação, é um dever cristão. Assim como Jesus recebeu todos que a ele iam, nós também receberemos. O que não quer dizer que as pessoas ficarão desse jeito. Inclusive você que foi aqui acolhido, quero te dar uma notícia. Se tiver coisa sobrando ou faltando em você, você será transformado. Aquilo que faltar será acrescentado, aquilo que sobrar será arrancado. Porque a obra de Deus é de transformação no coração do homem. Não pensem que por nós sermos jovens, descoladões, nem tanto, a vida de vocês vai ficar intocada. E vocês vão fazer o que quiserem, como quiserem, e pertencer a essa família sem a correta disciplina que vem de Deus. Ah, Davi, tu quer dizer que você sabe tudo e vai ficar mandando a nossa vida. Não, quer dizer que eu não sei nada. Estou aprendendo. E para cada vez que eu tenho que corrigir um de vocês, eu sou corrigido em dobro pelo Senhor. Cada vez que o Bruno tem que apacentar alguém, ele é quebrado primeiro. Em algum momento, Bruno, fica tranquilo. Até o final da minha mensagem, as coisas vão funcionar. Você não pode só colocar na tela 3? É. Eu estava falando que vocês não vão ficar como vocês estão, né? Olha só, a gente passou muito tempo separado, sem conseguir ter o encontro. Mas porque ele tem um plano. E Deus não negocia o plano que ele tem. Ele não retrocede na vontade dele. Ele vai cumprir aquilo que ele quer. E ele não vai desistir do plano que ele tem na sua vida. Mesmo que você resista. Ninguém pode resistir a Deus para sempre. Certo? Alguém aqui já lutou contra Deus? Eu já lutei contra Deus. Alguém aqui venceu Deus? Não. Jacó não venceu Deus. Quando ele venceu na carne, Deus falou assim, poderes sobrenaturais. Porque Deus tem sempre alguém que dá uma guardada, né? Ele tem sempre na nossa vida também. Deus vai conseguir o que Ele quer com você. Eu não sei o que é, aí diz respeito a Ele. Bom, eu preciso começar a falar do manifesto, Bruno. E vai ser sem slide mesmo. O Bruno não desiste. Uma das coisas que eu gosto do Bruno é isso, ele não desiste. Ô Bruno, não funcionaria só colocar o PDF na tela 3? Ele vai conseguir, gente. Está muito divertido, né? Não está não. A tecnologia resolveu problemas que nós não tínhamos. E os outros continuam acontecendo. E criou outros que ela não resolve. A questão do manifesto é o seguinte, o manifesto é uma carta pública. Por que a gente está falando de manifesto? Essa ideia não é de agora. A gente começou a escrever esse manifesto no final do ano passado. E por que um manifesto? Por que não um estatuto? Porque nós não somos uma instituição. Nós não somos nada. Nós somos a reunião de jovens da Igreja no Guará, que tem pessoas que não são da Igreja no Guará, e que no final das contas não importa de onde vem. Se é filho de Deus, bem-vindo. A questão é que a gente precisa estabelecer alguns parâmetros. Esses parâmetros estão sendo manifestados essa noite. Nenhuma das verdades que dizem respeito ao nosso manifesto está oculto para vocês. Não está. Vocês já sabem quais são as leis que regem o nosso barquinho. Mas a questão é que a gente precisava escrever em algum momento. Ctrl e L, Bruno. Ctrl e L. Não é Ctrl L? Ctrl L.
Ok, não é controverso. Ah, está no Chrome, por isso. Meu Deus, tu está quebrando hoje. O manifesto é uma carta pública. Por quê? Porque o que nós somos não fica oculto. Não pode ficar oculto. A gente tem que publicar ao mundo quem nós somos. E por que um manifesto? Porque nós não somos uma instituição organizada. Nós somos um rolê. E o rolê escreve manifestos. Certo? Mas é importante que a gente entenda uma coisa. São leis eternas que não podem ser revogadas. Porque não fomos nós que escrevemos. É a maneira como Deus deseja se relacionar conosco. E nós só colocamos nesse documento para que vocês estejam claros de quais processos Deus vai fazer na vida de vocês. E se nós não sabemos onde vamos chegar, qualquer lugar serve. Não é? Se você não tem objetivos, tanto faz. Mas nós temos objetivos. Há coisas que nós queremos alcançar. Nós conhecemos o plano de Deus, não em sua totalidade, mas a parte que nos foi revelada precisa ser conhecida por todos vocês. E é por isso que nós estamos publicando esse manifesto. Vocês são cartas vivas. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2 a 3, diz o seguinte: vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra o resultado de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Quando Paulo escrevia aqui para os coríntios, ele estava falando assim, cara, eu não preciso que ninguém diga quem eu sou por uma carta, porque se as pessoas olharem para vocês, vão saber quem eu sou. Porque vocês são um manifesto, vocês são uma carta pública. Aquilo que eu trabalho está escrito no coração de vocês. Vocês são cartas vivas, vocês são prova do trabalho do Espírito Santo. E isso não está em leis que possam ser escritas, mas derivam de uma escritura. Segundo ponto, a hora que ele consegue arrumar, eu tenho que mudar de página. Vocês são imagens de Deus. E Deus pode ser conhecido na terra por meio de vocês. Sabe uma coisa que eu acho muito curiosa, e que talvez eu já tenha falado aqui, ou talvez não, tenho certeza que eu já falei com o Pedro, é que quando Deus nos dá 10 mandamentos, Ele fala assim, eu sou o Senhor teu Deus. Você não vai adorar nada além de mim. E você não vai fazer imagem de nada para você adorar. Que é contraproducente, né? Porque o homem é meio ruim de aprender as coisas se não tiver um visual. Ele precisa de um visual. Se Deus tivesse feito assim, eu sou assim. Desenha assim, beleza? Bota aqui um bigode aí, barbona, porque para mim Deus tem barbona. Meu trono é desse jeito. Adoro isso aí. É assim que eu sou. Muito mais fácil. A nossa abstração imagética é muito grande. Mas aí nós lembramos de uma coisa. Deus ordenou que não fosse feito outra imagem dele, porque ele já havia criado a imagem que o representava. Você e eu. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele quer que o homem seja a representação completa e perfeita dEle. Por isso, não faça um ídolo de imagem para você representar alguma divindade ou mesmo o Deus verdadeiro, porque você já é essa imagem. E quando os homens forem olhar na terra, eles têm que olhar para você e encontrar em você a imagem de Deus. Por isso, não faça uma outra imagem, porque não é preciso. Torne-se você a manifestação de quem Deus é. Não faça um ídolo. Seja você a representação de Deus. É isso que o segundo mandamento quer dizer. Deus não tem nada contra estátuas. Mas quando as estátuas se tornam objeto de culto, elas são imperfeitas. Porque elas não podem falar e Deus fala. Elas não podem andar e Deus anda. Elas não podem tocar e Deus toca. Mas você pode andar, falar e tocar. Você pode ir ao perdido. Você pode ir aos drogados. Você pode ir às prostitutas. Você pode ir ao riquinho. Você pode ir até o playboy. Você pode pregar o evangelho em todos os lugares. Porque você é a imagem de Deus.
Assim como o Cristo esteve na terra e foi do mais rico ao mais pobre, batendo na cara de todos e assoprando depois, consolando os cansados e salvando os que criam, nós também temos a missão de ser a imagem de Deus hoje. A formação da imagem de Deus se dá por meio de uma mente e um coração encharcados e escritos, inteiros escritos pela lei de Deus. Olhem para mim, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Deus escreveu o nosso nome, gravou com ponta o nosso nome em sua mão. Isso está escrito em Isaías. É chocante Deus escrevendo o nome para que não se esquecesse de nós. Mas Jeremias capítulo 31 diz: essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Uma mente e um coração cobertos de escritura. E quem te vê, lê a palavra. Você é a Bíblia que muitas pessoas lerão. É comum esse ditado entre nós cristãos. Ele é atribuído a muitos cristãos ao longo da história. Só não atribuíram a Clarice Lispector, mas todos os outros. O ponto é que você é uma Bíblia ou você é as páginas que te interessam da Bíblia? Porque Deus tem uma palavra, ela é completa, toda ela é boa. Mas nós temos escolhido o que encarnar dessa Escritura. Eu admito que há pontos que ainda não consegui escrever em mim. Há pedaços que estão faltando. Mas o nosso desejo é que cada um de vocês tenha a mente e o coração cobertos pela palavra de Deus. E mais, nós somos um povo estranho, porque nós vivemos pelo que nós lemos. João, capítulo 6, diz: eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Esse discurso chocou muitas pessoas. Porque o nego estava achando, Jesus, que é o que? Antropofagia agora. Canibalismo cerimonial, ritualístico. A gente tem que comer dele para poder obter os atributos dele. Que maluquice é essa? Que pagão. Queima, joga pedra. Aí ele falou assim, nossa, mano, esse povo é muito ignorante, velho. Bora ali, vamos conversar com quem entende. Os discípulos também não entendiam. Aí ele falou, opa. Alguns até vazaram. Chegaram para Jesus, duro é esse discurso. Quem o pode suportar? Cambada. Aí Jesus falou assim, e vocês? Aí Pedro, cara, aquele cara que está sempre errado, mas que estava sempre certo. Porque até quando ele apanhava, ele estava certo. Porque tinha que apanhar mesmo. Ele fala assim, para onde nós iremos? Só você tem as palavras de vida eterna. Pedro já estava entendendo. Mano, a minha mente e o meu coração precisam ser cobertos com essa palavra. Ela tem que ser a tal ponto parte da minha vida que é como se eu estivesse comendo isso. Eu não consigo viver sem 3 refeições por dia. Talvez consiga. Não é recomendável. O Tiago faz 4 dias de jejum. A gente impediu, mas ele queria. Você precisa se alimentar todos os dias? Você precisa beber água todos os dias? Como é que você não vai... Mas como você consegue viver por uma palavra se você não se alimenta dela? Se você não dá valor a ela da mesma forma que você dá valor à comida que você come? Aí você diz assim, eu sou o filho de Deus, mas com o que um filho de Deus se parece? Pergunte as Escrituras. Cubra-se delas. Viva por elas. A natureza humana não realiza coisa alguma. A palavra que eu lhes disse é espírito e vida. Deus está falando assim, cara, se você tentar me comer minha carne, tu não vai conseguir nada. Tu vai comer um pedaço de bife. É um bife de gente, provavelmente é ruim. Mas se você se alimentar do que eu falo,
O que eu falo é o espírito e vida. Isso vai cobrir a sua mente e o seu coração até que você se torne parecido comigo. Esse é o meu objetivo, é tornar você semelhante a mim. É por isso que eu te chamei de discípulo. O discípulo, ele vai até onde o mestre vai. Outros mestres têm limitações. E é preciso que nós matemos certos mestres na nossa vida para que a nossa vida siga em diante, especialmente os falsos mestres, ou os mestres limitados. Mas o nosso mestre Jesus não conhece limitações em seu poder e capacidades. Portanto, nós o seguiremos por toda a vida e ainda estaremos aprendendo com ele. Surgem aqui duas classes de pessoas. Pessoas coerentes, discípulos de Jesus, com as mentes e os corações cobertos da palavra, e aqueles, Bruno, que são incoerentes. Porque se alimentam de uma relação com um grupo que chamam de igreja, pode ser o CAIS, pode ser outra igreja, pode ser pela internet, pode ser o que for, mas não vive como tal. É uma máscara. É uma aparência. A incoerência se manifesta em várias formas. E talvez você se veja representado em algumas das formas que foram dadas aí. Eu me vi em algumas. Entendam. Existe cura para a incoerência. A cura para a incoerência é decidir amar a palavra. Ler a palavra como quem come e viver a palavra como se a sua mente e o seu coração estivessem cobertos dela. Mas eu quero avisar vocês de algumas coisas. A palavra queima e despedaça. Jeremias capítulo 23 diz: que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Muitas pessoas vão prometer muitas coisas para vocês, nos diversos rolês de igrejas, espirituais e etc. que vocês forem. Tem pessoas que vão prometer sucesso. E vocês vão ser fracassados segundo esse tempo e vão se sentir decepcionados. Porque para alguns Deus reservou uma vida de fracasso aos olhos dos homens. Mas se é o que Deus determinou, seja Ele glorificado. É duro ouvir isso. Mas um missionário geralmente não é uma pessoa bem-sucedida. Um pastor não é uma pessoa bem-sucedida. Se ele negocia a mensagem em troca de dinheiro, aí ele vai ser bem-sucedido. Mas se ele prega a verdade de Deus, o tipo de sucesso que ele espera é muito diferente do que esse mundo pode oferecer. São duras essas palavras, mas elas são verdadeiras. Muitas pessoas vão prometer para você, cara, cola nesse rolê que tu vai achar uma mina. Aí tu vai vir, não vai achar mina nenhuma. Porque ninguém aqui está procurando mina. Porque mina é coisa que explode quando tu pisa. Se você é crente, está procurando uma mulher para chamar de minha esposa, construir uma família. É minha esposa que está brincando, tá? Uma família não é um lugar de perfeição, é um lugar que vocês vão se ralar muito. Só que se a palavra estiver lá, vai queimar tudo que sobra, vai despedaçar tudo que está errado. E no final vocês vão ser felizes. Felizes segundo o que o mundo acredita que é felicidade? Não. Felizes segundo o que Deus determina que é. Muito labor, acordando muito cedo e dormindo muito tarde. Mas Deus é glorificado nisso. E o homem bíblico está satisfeito em viver uma vida de privação por amor ao Senhor. Vão te prometer satisfação pessoal.
E a vida do verdadeiro cristão é um conflito constante. Porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele percebe que não consegue, e fica numa guerra em que o inimigo do outro lado da trincheira é ele mesmo. Vão prometer para você sempre good vibes. Tem dia que não vai ter. Tem dia que o louvor não vai rolar. Você vai falar, o louvor do Cais é maneiro. Tem dia que não é. Não rola. Vão prometer para você que, sei lá, você vai ser bem recebido. Nem sempre. Vai ter pessoas que não gostam de você. Vão prometer tantas coisas para você e você vai se decepcionar em todas elas. Por isso que a única promessa que nós fazemos para vocês é: vocês vão encontrar uma palavra que queima e despedaça. Fogo e martelo. Há diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como o martelo que despedaça a rocha? Agradeçam a Deus todas as vezes que vocês parecem que estão tomando um soco da pregação. É o martelo de Deus quebrando a rocha do seu coração, que é duro e burro. Porque é duro e insiste em ser duro. Foi avisado e continua pecando. É teimoso e não se arrepende. Aí Deus tem que fazer o quê? Quebrar. E o que sobrou, sabe o que ele faz? Taca fogo. Ai, Deus, não me trata assim. Ai, irmão, não me trata. Trata sim, porque te quebrar é salvar sua alma, seu pecador. Dizer para você está errado e esses seus passos vão te mandar para o lago de fogo. É a única coisa que demonstra amor daqueles que cuidam de você. Porque quem passa a mão na tua cabeça, alisa o teu cabelo e diz: tudo bem, não tem problema, você é fraco mesmo. É trauma que você tem. Você sofreu tanto. Seu fraco! Levanta e anda. A cama na qual você dormiu a vida inteira porque era paralítico, levanta e arruma aquilo, porque a palavra de Deus já te curou. Mas você quer viver como vivia antes, sabe por quê? Porque era cômodo. Agora que você está curado, vão olhar para você e falar: tuas perninhas tão fortes, né? Vamos carregar então? Tá não, ainda estou doente aqui, todo quebrado. Não tá, cara. Levanta, você se acostumou a amar o pecado. Cura o centro de prazer da tua alma. Se você tinha prazer naquilo que não agradava a Deus, muda os teus olhos. Para de olhar para a carne dos outros. Limpa os seus olhos, garoto, para virar homem. Limpa os seus olhos, menina, para virar uma mulher que agrada a Deus. Purifica as expectativas do seu coração e permite que esse martelo quebre a dureza do seu coração. Se isso não acontecer, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer nos seus pecados. Você não vai experimentar a transformação. E a vida no pecado é uma desgraça. Sabe por que Deus não permitiu que o homem comesse da árvore da vida depois de ter comido da árvore do conhecimento? Porque o homem viveria para sempre e para sempre pecando. E se tem uma coisa que é desgraçada, é o pecado. E o pecado recorrente é terrível. Quando você peca todas as vezes na mesma coisa, você fala: cara, eu sou um lixo. Nossa, que lixo que eu sou. De novo. Agora imagine a eternidade inteira você fazendo de novo a mesma porcaria de pecado. Aquele que você já confessou e que você não deixou ainda. Aquele que você veio contar para a gente, pediu oração e a oração veio. Mas você, por causa dos seus maus hábitos, da fraqueza do seu caráter, você não decidiu mudar de vida? Então, esse mesmo, imagine a eternidade inteira carregando essa desgraça na sua vida. Você sabe o que é. Cada um sabe, cada um toma a sua cruz. O fato é que Deus nos permitiu morrer para não carregar para sempre o pecado. Agora, nós morremos com Cristo na cruz. O pecado não tem mais domínio sobre nós. A mesma liberdade que um morto tem do pecado quando cai na terra e jogam 7 palmos de terra em cima dele, é a liberdade que você vive ao crer em Cristo e morrer com Ele pela fé, sem precisar mortificar o físico.
Tu está entendendo o que é isso? É a mesma liberdade? Paulo não está dizendo que é uma morte em sentido figurado. Não, ele está falando, morreu com Cristo. A liberdade do pecado que um morto experimenta é a mesma liberdade que você experimenta quando crê que Cristo morreu no seu lugar, morreu a sua morte para que você viva a vida dele. Você está livre do pecado se você crê nisso. A questão é que a gente ama o nosso passado. Por mais que ele nos fira e a gente fique falando que ele, nossa, me machucou tanto aquilo, mas fica se revolvendo naquele lamaçal, porque o seu coração aprendeu a amar aquela desgraça. E agora você quer aquilo como fonte de prazer. Busque prazer na palavra de Deus. No começo talvez não tenha gosto, sabe por quê? Criança que come salgadinho demais não sabe o gosto do repolho. Já viu? Criança que só come porcaria? Quando chega na frente de comida saudável, fala, nossa, que nojo. Não é que nojo, é o seu paladar que é uma porcaria. Agora, criança, o pai estraga. Igreja também estraga crente. A igreja que não conta a verdade para vocês, que fica, vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. E tem que dar tudo errado. Se não der tudo errado, você não aprende. Uma hora começa a dar certo, talvez. Se você mudar, as coisas começam a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a palavra cura e reconstrói. Porque vocês acharam que ia ser só porrada. Não, mas eu tenho... O lado de Jeremias ficou para trás, porque agora é o lado Oséias. Oséias 6 diz assim, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Sabe por que você acha que Deus só bate em você? Porque você não o conhece. Porque enquanto você continuar fugindo dele, ele vai tacar pedras em você. Até você cair no chão com a cara. Aí ele vai lá, te põe nos ombros e te traz de volta. Há uma questão na parábola da ovelha perdida que as pessoas não gostam de falar e que algumas pessoas não gostam de entender que é assim. Mas a ovelha perdida volta nos ombros do pastor porque talvez ela tenha se machucado demais para voltar andando. Ou porque talvez o próprio pastor tenha batido na ovelha para ela parar de correr. Aquela ideia infantil que funciona, se você quiser você pegar, tranquilo. Mas é você que decide. Aquela ideia fofinha da ovelhinha, tchu-tchu-tchu, que fica toda, bé, pastor. Não, ovelha é um bicho, ovelha, velho. 100 ovelhas? 100 ovelhas, vai ter uma malandra, que é a que fugiu. E essa daí vai correr do pastor, mesmo pastor querendo salvar. Tem o lobo e o pastor, ela corre no meio, entre os dois. Não quer nenhum nem outro. É assim que nós somos. Aí sabe o que acontece? O pastor taca o cajado, quebra a perna da ovelha e traz ela no ombro. Precisa? Tomara que não. Tomara que não seja a ovelha malandra. Mas se for, meu amigo, vai tomar uma cajadada, vai quebrar a perna, mas o pastor vai trazer de volta. Nos ombros. Não me ama. Por quê? Porque apontou meus pecados. Cresce, velho. A pessoa que não aponta os seus pecados é a pessoa que te odeia. Porque quer que você morra neles. Mas a pessoa que te trata de acordo com a sua idade mental. Se você tiver 10 anos, ele vai tratar com você de 10 anos. Você é um cara de 25, mas tem a mentalidade de 15. Olha, eu tenho que falar com você como se fosse uma criança, porque você não entende palavra de adulto. Você vai fazer o quê? Vai dizer que não te ama? Te ama. Está descendo na sua altura para falar? Por que a gente está falando isso? Porque só é curado por Deus quem reconhece que é Ele que fere e que é Ele quem despedaça. Deus não vai negociar a escolha que Ele fez a seu respeito, porque Deus não erra. E tendo Ele escolhido você, Ele vai trazer você nos ombros. Se você puder voltar andando, vai ser melhor. Se você quiser voltar quebrado, Ele vai te trazer.
Muitos de nós já chegaram de volta à presença do Senhor só o farrapo. Não era um homem. Quantos aqui já me viram nessa condição? Estragado. Não tinha nada além de lágrimas. O Senhor quebrou minhas pernas e me trouxe de volta. Vocês acham que a gente não passa por isso? A gente é quem mais passa por isso. Quem mais é quebrado somos nós. Porque a gente acha que sabe o que está fazendo. Esse é o pior tipo de crente. O crente que acha que sabe o que está fazendo. Vamos lá. Deus disciplina quem ama. E o fogo está destinado a provar-nos. O fogo prova a edificação. Deus precisa provar como o nosso coração está. Solidão, trabalho demais, cansaço, responsabilidades, problemas na casa, na família, tudo isso é fogo, cara. Não estranha se o fogo está ardendo em volta de você. Se está caindo o mundo. Se o bagulho está louco. Se os processos estão tudo lento, mas os baratos estão tudo louco. Não estranha. O fogo é destinado a provar você. Porque no final, o que nós teremos são homens e mulheres da palavra. Manifestos vivos da vontade de Deus. Homens e mulheres mais parecidos com Jesus. E quando o mundo vier ler o manifesto, ele verá coerência em vocês. Os mais ricos socorrendo os mais pobres. Os mais pobres aprendendo a cuidar de si e se tornando ricos. Os ignorantes estudando. Porque você não é responsável pela família em que você nasce, pela condição social e educacional na qual você começa a sua vida. Mas você é responsável pelo que faz com o seu cérebro ao longo dela. Se você quiser deixar ele molenga e rosado, tranquilo. Se você quiser acinzentar ele e endurecê-lo, estude. Ignorância é uma opção. Especialmente a respeito de Deus, ignorância é uma opção. Palavra não falta. Conhecimento não falta. Fontes para estudar não falta. Todos aqui são mestres. O que aumenta a responsabilidade de vocês. Vocês são a encarnação daquilo que vocês pregam, daquilo que vocês sabem, ou ainda estão vivendo uma incoerência? Eu me pego em incoerências constantes. Não se sintam acusados. Só se sintam martelados. Acusados. Não. Alguns fatos a respeito da palavra é que a palavra discerne. Ela é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai dividir o que é alma e o que é espírito, o que é junta, o que é medula, e traz à luz os pensamentos mais íntimos, desejos mais íntimos. Como fala na RA, ela discerne o que é pensamento e o que é propósito do coração. Pensamento é aquilo que você conscientemente entende e sabe manifestar. Propósito é aquilo que está atrás do pensamento e que às vezes nem você consegue dizer por que pensou tal coisa. É porque a palavra precisa entrar em você e separar o propósito do pensamento. Você é muito cheio de propósitos. E talvez por isso haja muitos pensamentos em você que você não sabe a origem. Deixe a palavra discernir os pensamentos e os propósitos do seu coração. Continuando, temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, e apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Cremos no quê? Cremos no que ouvimos. Ouvimos o quê? Ouvimos a palavra. Apeguemo-nos ao que o sumo sacerdote disse. Apeguemo-nos à palavra. Mas essa palavra é uma espada. Velho, agarra. Deixa ela cortar. Se cortou, é porque tinha o que cortar. Deixa a palavra te ferir. Feriste-me com tuas palavras e eu te amei. Agostinho de Hipona. A palavra provê, Brunão,
confiança e intimidade. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Essa palavra está me cortando. Aproxime-se. Está me queimando. Entra mais fundo. Está me martelando. Vai mais. Deus não deseja te acusar e te largar acusado. Deus deseja te curar daquilo que você acha que é você, mas não é. É só um simbionte que grudou na sua casca chamado pecado. Habita na sua carne. Mas a boa notícia, não é você. Você vive há tanto tempo em pecado que confunde aquilo que ele é com a sua própria identidade. Deixa a palavra revelar que é você e o que é o pecado. Deixa a palavra cortar os excessos. Deixa a palavra martelar o que está duro. Até que sobre o que é você em Cristo. Quando ficar só você e Jesus, você fala assim, cara, não é tão feio. Por que não é tão feio? Porque perdeu tudo. A porta é estreita, o caminho é apertado, não se passa com muita coisa, você vai largando tudo no caminho. E chega como? Igual Adão no jardim, peladão, diante de Deus, sem véus entre você e o Senhor. Mas bote uma roupa. A palavra, Brunão, provê um novo olhar, um novo lugar para olhar. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Aqui a epifaneia é a revelação final de Cristo. Mas sabe, Cristo já está sendo revelado hoje ao mundo, por meio de você se tornar mais parecido com Ele. Quanto mais parecido com Jesus você se torna, mais o mundo conhece Cristo através de você. Já parou para pensar que a palavra te providencia um novo lugar para olhar? Te providencia um novo lugar para ter prazer? E que esse prazer é maior do que todos os outros prazeres que esse mundo pode dar? E que talvez você só esteja em dúvida porque não está olhando para cima? Porque na hora que você fixa os seus olhos em Cristo, e na recompensa futura, e na glória que há de vir, e no reino do Senhor, e na manifestação final do nosso amado que vem saltando sobre os montes e arrancando, tirando os inimigos do lugar e pisando em tudo para poder limpar a terra, para nós vivermos em paz, sem pecado. Quando você olha para essa esperança, você fala assim, o que eu tenho que fazer para que isso comece mais rápido? Aí vem uma voz do alto. Cubra-se da palavra. Escreva a palavra em você. Deixe as pessoas lerem a palavra em você. E por último, Brunão, a palavra nos fará semelhantes a Ele. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois nos chama de filhos. E que de fato somos. Cara, Deus chamou um bando de lixo de filho. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois haveremos de vê-lo como Ele é. Esses 3 últimos versos são os versos pilares, basilares, são a palavra primariamente escrita no coração de um marujo do cais. Hebreus 4, Colossenses 3, 1 João 3. 1 João 3. Hebreus estava ali
no banner passado. Brunão, sabe o que é o manifesto? Não é mais o Brunão que está ali. O Brunão ficou menor. Só ouça a risada, eu estou no contraluz, Brunão. O manifesto e o compromisso que vocês selam não é com o Cais. Não é comigo. Não é com o Panda, nem com o líder do seu vento. De acho nenhum. É um compromisso com a palavra. É o compromisso de encarnar a palavra. De ser parecido com Jesus. Porque Ele é a palavra que estava no princípio com Deus. A alma ousadamente íntima de Jesus manifestará o reino do céu na terra. A alma ousadamente íntima de Jesus manifestará o reino do céu na terra. É isso que nós precisamos crer. Essa talvez seja a última mensagem que nós estamos dando no CAIS em 2020. Se realmente for a última, porque eu creio que é, então, é. Eu quero que vocês digam assim, essa palavra parece muito mais uma palavra de começo do que de final. Sim, é porque é do resto da vida de vocês. Esse é o primeiro dia do resto da sua vida, né? Martelado, despedaçado, queimado e remontado à imagem do Filho. Deus nos permitirá ter outros encontros cais. Uma coisa, Ele não negociará: a centralidade na palavra. Não só aqui, mas na vida de vocês. Esse é o conteúdo do manifesto. É isso que nós seremos, encarnações da palavra. Amém? É o que eu tinha para falar essa noite.